sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o papo é como incentivar o gosto pela leitura na escola. E hoje quem vai conversar conosco um pouquinho é a Francisca Oliveira. Ela vai se apresentar e depois nós já vamos pro assunto, tá bom? Olá a todos, obrigada, a gente está aqui nesse momento, obrigada por vocês estarem participando com a gente. Eu sou a Francisca, eu sou formada em magistério, talvez alguns nem conheçam, porque é coisa assim um pouquinho antiga, atualmente é pedagogia, eu também tenho pedagogia, sou formada em letras, estou aí na área da educação há algum tempo, eu gosto muito dessa parte. Às vezes a gente, tudo que vem escola e o nosso propósito aí dentro da Viagas é esse mesmo, mostrar a realidade da escola, o que a gente pode mesmo fazer na escola. Então o que é possível, porque a gente sabe que tem colegas que já fazem, vão aprimorando, então são ideias que a gente traz mesmo da prática. Qual é o seu papel na Viagas? Então, na Viagas eu trabalho como consultora de cursos, então a gente faz aí diversos cursos, a gente tem até alguns que já estão aí sendo ofertados, e é uma experiência bem bacana, então a gente já faz esse trabalho de outra forma e agora a gente vem com um novo olhar na Viagas. É sempre curso voltado para professores e pessoas, dependendo da temática, dá para outros públicos também. E aí hoje você escolheu falar um pouquinho sobre a leitura para as crianças na escola. Na verdade, assim, a leitura ela, é um tema que eu gosto demais, Se a gente for parar para pensar, você gosta de ler? Como que é o seu relacionamento com a leitura, Porque se a gente for parar para pensar, eu lembro muito da época que eu comecei a ler e eu acho mágico, Você conseguir pegar um texto, um livro, uma receita, A receita a gente não consegue entender muito. Não dá diferença, Com certeza. Se a gente pega uma receita, meu Deus do céu, nem sei o que tem aqui, como remédio, E quando a receita dá errado, Pois é, Às vezes, e olha como dá dificuldade. Então, ler é muito interessante, Você conseguir pegar um transporte, você conseguir desvendar aí um manual, a leitura é mágica. Então, o que acontece que a gente vem para as escolas, e aí tem pesquisas que falam que o Brasil, a gente está num patamar baixíssimo de pessoas leitoras, que realmente não gostam de ler. Por que será que isso acontece? E aí dentro da escola, a proposta que eu trago hoje é essa, Dentro da escola, os alunos, eles não gostam de ler, ou de repente eles estão com dificuldade de ler e por isso se desinteressam. Então, assim como a gente vem, como incentivar, esse incentivo eu acredito que ele seja bem interessante partir por aí. Como estão os alunos da escola? Porque daí você mapeia. Eu posso dizer que a Roberta não gosta de ler ou ela não lê e ela lê e não compreende? Porque daí se eu leio e não compreendo, eu não me interesso, porque eu estou lendo e não está fazendo nenhum efeito. É isso mesmo. E aí é bacana você ter, e aí dá um pouquinho de trabalho no começo, mas é importante você mapear esses seus estudantes, Qual a afinidade que eles têm com as leituras diversas, livros, textos, gibis, Por isso que tem todo esse preparo, Desde a educação infantil, Vou até dar um exemplo. Eu tive contato com o pessoal de uma creche, uma graça, Os alunos fizeram, os maiorzinhos fizeram uma representação, uma releitura de um livro e foram apresentar para a turminha da creche. Então, quer dizer, a creche já teve aquele contato com a história, que provavelmente a professora já fez uma antecipação lá antes de levá-los, Tem todo esse projeto. Então, é bacana você fazer esse momento com as crianças, que tem que ser gostoso, E aí, quando a gente fala que tem que ser gostoso, tem os dois lados, Tem os tipos de leitura. Eu não vou ler simplesmente, eu tenho que ler para reter uma informação, eu vou ler porque eu preciso saber disso agora. Aí vou lá, dou uma pesquisada e já fez o papel da leitura. Às vezes o que acontece é que na escola a gente acaba lendo o livro, aí faz resumo. Lê o livro, faz resenha. Lê o livro, então faz. É que na verdade eu acho que a escola tem muito esse de ler por obrigação, E é interessante porque assim, tem momentos que a gente precisa ler mesmo. Sim. Com esse intuito, mas não é só esse, Então, o aluno ele precisa ter essa clareza, O professor precisa passar para ele, olha, nesse momento, nossa leitura é essa. Eu lembro, tem muitas, principalmente nos anos iniciais, tem bastante, que depois que eles têm um momento da leitura na própria sala de aula.
Quando terminou uma tarefa, já pega o livro, já faz a leitura ali, tem o cantinho da leitura. Né? E isso é bem bacana, porque ele lê o que ele deseja ler. Né? E aí ele está familiarizado com o livro, aquilo é comum, eu não estou lendo por obrigação, naquele momento é um prazer, eu já terminei meus compromissos daquela aula e eu faço a leitura. Até tem um nome, né, Fernanda? Não tem uma parte aí que é leitura para deleite? Isso, tem esse também, aí tem escolas que vão variando os nomes, né? Então é bem bacana esse olhar que tem. Né? E inclusive não fica só a cargo do professor de língua portuguesa, né? Então a gente já tem muitos projetos bacanas de parceria com diversas outras áreas e disciplinas para ajudar nisso, porque ele impacta em tudo, né? Principalmente o aluno que lê e não compreende, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui só de despertar o gosto, né? Sim. Então vamos supor que eles já saibam, a escola já sabe, então a gente vai por essa direção. Né? Que é muito importante não ter a escola precisa ter esse ambiente que goste de ler, né? Então é interessante que os professores falem, olha, eu estou lendo tal livro, o diretor, e ter esse costume, né? Porque às vezes a gente mesmo, né? Sabe que todos os professores gostam de ler, tem, principalmente na vida adulta, que reduz um pouco a nossa leitura, é o tempo, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava num período que eu ficava muito tempo fora de casa, eu ia embora de transporte, aí eu aproveitava no trem e ia lendo. Né? Então eu já ganhava aí uma parte, né? Porque agora eu tenho meu filho, então eu ganhava esse tempo de leitura nos trens. Né? Então quer dizer, eu gosto, então eu vou aproveitando. Né? E é interessante porque assim, quando a gente fala na escola, eu vou dar até o meu próprio exemplo. Para mim foi na escola, né? Eu não tive esse contato, a família, né? Ela tem um papel importante, mas quando não dá para ser na família, porque cada família é de uma forma, né? Às vezes a própria família não foi incentivada, se nós formos pensar em retrospecto do brasileiro, o brasileiro geralmente não gosta de ler, né? Então assim, como que uma família que não gosta de ler, ou não tem esse conhecimento, né, não tem livros em casa, consegue incentivar esse aluno? E aí vem a escola, né? Quer dizer, você já não tem essa oportunidade em casa. Então, na escola tem que ter esses momentos, né? Eu lembro que a minha professora levava lá em 1900 e não sei quanto, né? Ela levava os livros para a sala e a gente fazia essa leitura. Então, é bem interessante quando a escola tem isso. E principalmente os espaços, né? Em que momento? Uma ideia que a gente, né, até sugere é fazer projetos mesmo, né? E aí cada escola vai partir, é muito interessante conhecer o perfil do aluno, de repente fazer um quiz, um questionário, né? Criar esse projeto. E uma ideia que é muito bacana é você envolver os alunos. A gente fala, os adolescentes não gostam de ler. Gente, tem muito adolescente que lê muito, muito mesmo. Então pegar já essa turminha que já gosta de ler e pegar ideias com eles, né? O que vai funcionar na sua escola? Porque cada escola é de uma forma. Não, e é interessante que assim, a gente tem às vezes essa ideia de que o aluno não gosta de ler, mas se ele se interessa, ele vai ler Senhor dos Anéis, né? Ele vai ler aquele do bruxo, esqueci, Harry Potter, né? E são livros super grossos, né? Então quer dizer, tudo vai da motivação, né? Isso, do incentivo mesmo. E aí, na hora que esse menino chegar no ensino médio lá, já tem toda aquela lista de livros que ele tem, que ele deseja fazer vestibular, já é mais tranquilo para ele ler, porque ele já leu o que ele gosta. Então, por exemplo, eu não leio, eu não tenho esse hábito. Aí você é obrigado a ler um livro que é considerado difícil, que já tem toda essa estereótipo de difícil. Então, não, se eu já tenho esse hábito de leitura, fica mais tranquilo, né? E essa ideia na escola é legal isso, você propiciar esses momentos, né? Você pode fazer projetos de mês, de semestre, mas assim, não pode acabar ali e parou, né? Se você está falando em incentivo à leitura, tem que ser uma coisa constante, e aí não pode ficar a cargo só de um professor. Sim. Né? Então, por isso que é interessante envolver toda a escola. De repente você deixa livros no pátio, né? Monta um espaço no pátio, você pode montar um espaço em diversos lugares da escola, né? Tem outro exemplo que eu achei fantástico, o pessoal de uma escola dos anos iniciais, eles fizeram uma escola municipal, eles fizeram todo o trabalho de leitura com o livro, né? O autor é índio mesmo, eles fizeram todo esse trabalho.
conversaram com o autor, então as crianças tiveram essa oportunidade de conversar com o autor e depois eles foram fazer um piquenique no parque e ler nesse piquenique junto com as professoras. Então assim, foi fantástico. Então você associou o momento de prazer à leitura, né? Então são projetos que demandam muito esforço, né? E aí a gente vem com a parte do planejamento. Sim. Né? Então organizou cronograma, organizou para conversar com o autor, organizou que tipo de leitura, né? As professoras escolheram um livro que ia, né, dar certo com os objetivos que elas pretendiam. Então tudo isso é bacana, né? Você tem os tipos de leitura, depois você vai trabalhar os gêneros textuais de acordo com o que a turma precisa. Né? Então isso tudo é bacana. E quando você diversifica esses espaços, os alunos vão aprendendo que tipo de texto eu vou gostar. De repente eles nem sabem o que eles gostam mais. Porque eles não conhecem, né? Não conhecem. Agora eu queria te perguntar, por exemplo, Fran, as escolas, você acha legal elas terem um espaço direcionado para a leitura? Por exemplo, na sala de leitura ela ser mais aconchegante. Você acha que isso vai instigar os alunos a utilizarem mais esse espaço? Gente, olha, os mais assim, essa pergunta é perfeita. Quando na minha época, eu gosto muito que a gente tinha biblioteca, né? Então tinha uma biblioteca e era longe, eu precisava ir pegar ônibus para ir até a biblioteca, não tinha internet e nada. E quando chegava lá, as bibliotecárias, elas pegavam o livro e já me entregavam o livro. Então, quer dizer, eu não podia nem escolher, era o que elas me davam. E a gente não podia piscar, porque silêncio. E hoje em dia, eu acho que esse espaço descontraído, ele envolve muito mais, né? Tem escola que coloca puff, tem escola que coloca tapete, tem escola que eu acho muito bacana, que tem a professora que toca violão, canta, né? Então, assim, você começa a associar a leitura, é maravilhoso, não é uma delícia. Quando você talvez não... Sei lá, você ainda não casou de encontrar o livro que vai ser a sua cara. Começa com isso. Porque, por exemplo, quando você gosta, você lê o que você gosta e também o que você precisa. Né? Porque nem tudo, né? A gente vai vendo que nem tudo é exatamente, mas eu preciso ler esse livro. Vou fazer uma prova, vou fazer um vestibular, ou amanhã tem alguma coisa importante na escola, eu preciso saber. Mas se eu sei ler, entender, é muito rápido. Né? E para isso você precisa de incentivo. E esse espaço é gostoso. Agora você chega na sala, né? Já tem uma cara que não pode, já não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode mexer nos livros. Ou de repente eu vou até a escola, mas a sala está fechada, né? Mas como está fechada? Assim, o meu momento para mexer nos livros é agora. Né? E o interessante é que assim, nem toda escola tem biblioteca. Né? A gente tem escolas aí particulares ou algumas outras que ganham acervo e tem uma biblioteca maravilhosa. Mas tem escola, gente, que tem meia dúzia de livros e são tão aproveitados que, né, que é diferente. De repente você tem mais de, 2.000 livros e tá ali pegando poeira. Tem lugar que você tem pouquíssimos e a gente vê que está circulando, que eles estão emprestando. Eu trabalhei na última escola que eu trabalhei, a gente mesmo na pandemia, depois que deu uma melhorada, que podia emprestar, então a gente fazia, né, as alunas que já gostavam de ler, elas gravavam vídeos e fazendo incentivo, né, mostrava o livro para os amigos e fazia propaganda daquele livro. Então durante essa quarentena a gente emprestava livro da sala de leitura e nós tínhamos pouquíssimos livros, né, e mesmo assim fazia sucesso dentre aqueles, porque é assim que vai acontecendo, e né? o que você acha? A partir do momento em que o aluno ele incentiva o colega, isso funciona, não funciona? Funciona. É bem aquela história, né? Se eu tô sempre com... E o que é mais gostoso quando incentiva é quando você lê. Se você está lendo um livro e você gosta, você quer falar com outra pessoa. Né? Mas esse livro é legal. Eu lembro que elas leram um livro, né, do Pedro Bandeira, as meninas dos anos, né, os anos finais, e uma gostou muito, a gente começou, porque é um livro que eu também já tinha lido na adolescência, então nós ficamos conversando sobre aquele livro, eu também chorei, eu falei, gente, e é muito legal, porque assim, nós somos adultos, mas nós também já fomos adolescentes, né? Então a gente traz aí a nossa marca, e aí nós conversamos, aí tinha uma amiguinha dela junto, eu também vou querer ler, porque é gostoso, né, e até quando você não gosta de um livro, olha, eu não gostei por causa disso, então isso é muito bacana, mas incentiva muito, né? Igual as escolas que tem grêmio, as escolas que tem clubes, os líderes, né? Tem diversos aí grupos nas escolas, tem a turma que cuida de mediação em algumas escolas, então essa turminha que já são protagonistas, vamos dizer assim, nossa, gente, eles são
fantástico para ajudar aí nessa empreitada de leitura. Mas lembrando que assim, né, ele vai auxiliar, mas ele também precisa ser incentivado, né? Por isso que aí vem o papel importante do professor, né? Para você estar relacionado à leitura, você também tem que gostar de ler. É imprescindível. Não tem outro jeito, né? Porque se eu falar que eu gosto, se eu não gostar, dá para perceber. E aí é o direcionamento por causa da idade também, da maturidade, né? Então você precisa ali de um adulto para estar te ajudando, conduzindo, seguindo o cronograma, né? Quando a gente faz esse tipo de projeto, ele tem que ser muito bem planejado mesmo na escola, né? Cronograma, dia tal, vamos fazer isso. Primeiro nós vamos fazer, por exemplo, um questionário para saber como os alunos estão. Né? E você vai saber, o professor já sabe, se o aluno tem dificuldade de interpretação, que tipo de texto que ele tem mais dificuldade, o professor sabe. E aí ele vai trabalhando nas aulas, né? Para o projeto transcorrer maravilhosamente bem. E aí quando você faz esse projeto, você pode decidir no final, junto com os alunos. Dá para fazer peças de teatro, dá para fazer vídeo, dá para fazer cenas de hoje em dia, dá para fazer até filme, né? Então tudo isso vai depender de como toda a escola trabalha isso, né? Porque a gente já sabe, você falar que os jovens não gostam de ler e o que você está fazendo para incentivar, para motivar esse aluno a gostar de ler, né? Porque nós vemos aí muitas avaliações e às vezes o aluno, por que ele não vai bem? Porque ele não consegue nem interpretar o que a pergunta está perguntando. E você vê que tem matemática, né? Às vezes um exercício de matemática porque não soube interpretar o problema, né? Então isso tudo, quando você trabalha a leitura, você deslancha, você consegue se comunicar melhor, a crítica, né? Uma coisa construtiva para a sociedade, né? E aí você consegue colocar sua opinião sem ofender os outros, né? Porque os livros vão te trazendo uma amplitude gigante do que pensar, de como, né? Até de vocabulário, né? Nossa, é infinito. Então, porque quanto mais você lê, mais vocabulário você tem, mais conhecimento você tem. Então, na verdade, é só ganho, né? Só ganho. E aí na escola é esse momento, você está ali o tempo todo, né? Ainda mais que fica o tempo integral. Que ampliou esse ano, né? Ampliou bastante. E inclusive escolas particulares, né? Sim. Às vezes quando a escola particular não tem assim, uma biblioteca, alguma coisa, eles solicitam para os pais, né? Então eles fazem um trabalho com esses livros, então é bem interessante. Quando você pensa em ler, vai muito além, né? E aí, por isso que é importante você conhecer os alunos, né? Por exemplo, se eu pego a Roberta e falo, que estilo de livro? Que tipo de livro a Roberta gosta? Né? E aí, diante do que você gosta, a gente vai trabalhando de outras formas, porque realmente, né, não dá para fazer só, né? Como eu já disse no começo, não dá para fazer só o que a gente gosta. Sim. Mas é muito divertido ler. Né? E aí vai dependendo, né? Um exemplo aí fica a dica para quem não leu, né? História Sem Fim. Gente, tem hora que eu adulta, porque eu sou apaixonada. Na hora que eu vou ler História Sem Fim, tem hora que eu falo, nossa, gente, isso aqui parece que está acontecendo. Gente, é mágico. Parece que está acontecendo, né? E aí é muito legal, porque você consegue se concentrar. Né? Às vezes eu não consigo, né? Tem gente que fala, eu vou ler, vou ouvir música, vou assistir, vou não sei o quê. Então, se você está começando, essa é uma dica, tem que se concentrar primeiro na leitura, né? Senão, por isso que aí fica chato. Eu li essa frase, eu me desliguei, aí vou ter que ler de novo, tenho que ler de novo, e aí eu não avanço. Aí dá aquela sensação que o livro não vai terminar nunca. Né? Mas aí é a ideia de concentração, mas é possível, né? Quando você transforma, você trouxe esse lado da escola. Tem uma professora Aurora, ela fez, acho que 2014, faz um tempo, né? Aurora, um beijo. Vou citar o seu exemplo, que eu sou apaixonada. Dentre outros, esse é muito bacana. As crianças encenaram o Chapeuzinho Vermelho em linguagem de sinais e foram apresentar numa escola de surdos mudos. Então, eu tenho, né, até um tempo atrás eu tinha um vídeo, foi incrível. Então, quer dizer, eles viram um livro podendo ser encenado. Então, é uma prática. Primeiro eles tiveram que ler o livro, discutiram, trocaram ideias, pensaram nos personagens. Então, o livro ele criou vida, né? E aí eles foram apresentar para outras pessoas, né? Outra escola. Então foi, nossa, eles amaram, o professor amou, o pessoal da escola que recebeu, né, as crianças. E na verdade aí se torna uma experiência que nunca eles vão esquecer, né? Aí a aprendizagem se tornou significativa para eles, né? E aí a leitura com um propósito,
né? Ler por ler também não é legal. Eu vou ler, eu sou obrigado. Mas por que você está lendo agora? Você precisa para compreender esse assunto. Você precisa, né? Aí outra, gente, é muito exemplo, vou dar só isso já, né? Tem uma professora que foi trabalhar contos de assombração. Aí ela explicou para as crianças que eles eram pequenos, né? Essa é a professora Maria Lúcia, eu amei. E aí ela falou, olha, gente, assombração, quem tiver medo, já explicou. Aí eles foram para o espaço escuro, ela levou uma lanterna e foi mágico, eles amaram, né? E realmente ficaram com medo e ajudaram nos barulhos. Então, olha só, você pega agora e fala, você vai ler um texto assim, sem entusiasmo, sem essa noção de arte, né? Você traz aí a arte, você é de arte, né, Roberto? Você traz a arte para o livro, porque né? você acaba envolvendo, né? E aí eles acabam utilizando mais a imaginação, né? Isso, eles vivenciaram aquilo. Foi muito legal, né? Dizia muitos ficaram com medo de verdade, né? Então, assim, você começa a dar um outro olhar e isso incentiva, né? Você fala, que legal, quero ler outro desse. Aí você, não, hoje agora nós vamos trabalhar outro tipo, né? Então, a professora conseguia avançar porque as crianças já viram que era interessante. Então, acho que aí, né, Fran, aí você já mostrou N exemplos, né, de como incentivar esse gosto pela leitura na escola, né? Porque você vê que assim, Roberto, não é nada que foge. Se eu tiver meia dúzia de livros, né, eu também já fiquei em escola que a gente não tinha muitos livros, e eles mesmos têm, os professores também levavam, mas hoje em dia tem muitos, né? São poucas escolas que estão com acervo, mas é claro que tem, né? Se a gente for pensar em São Paulo, mas se você for pensar em termos de Brasil, ainda fica precário, mas assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Então isso que é bacana. De repente eu tenho um livro, só um exemplar, né? Tem uma pessoal que usa uma sacola da leitura, né? Que aí o livro leva para casa e já ajuda um pouquinho a incentivar em casa, né? Então, assim, são muitos exemplos. O que eu acho importante é assim, para marcar a nossa fala, estruturar. Né? Se eu quero fazer com que, se eu quero incentivar, o aluno precisa perceber que a minha escola está com clima de leitura, sabe? Eu tenho que ver, tem escola que você entra na hora do intervalo, tem criança lendo no pátio. Senta, tá lendo, tem outros trocando ideias, né? Então, assim, tem que fazer isso. Eu não posso começar o projeto e interromper do nada. Ele tem que ser o cronograma tem que ser bem pensado. Né? Igual nós tivemos aqui, por exemplo, na pandemia, né? Se você tivesse iniciado, quem iniciou um projeto desse tipo na pandemia, eles teve que fazer alguma reformulação para não parar. Né? Não é uma coisa que se chegou a algo mais importante, você para e não. É interessante que você vá, porque senão você acaba falando, realmente não é tão importante. Eu comecei e parei. Acho que até a questão do próprio planejamento, né, Fran? Tem que se planejar muito bem para chegar até o final, porque todo projeto, qualquer coisa que nós fazemos dentro da escola, ele tem que ter começo, meio e fim. E depois a gente tem até que avaliar, deu certo, não deu certo, né? Como que você vê isso? Essa questão de como avaliar essa questão da leitura? Isso é um ponto bem importante, Roberta, porque na verdade, todo projeto, todo plano, ele é passível de ajustes. Com certeza. Né? Então você pensou tal coisa, mas o que tem que ficar claro para quem está participando do projeto. Olha, gente, nós vamos fazer um ajuste aqui. Os alunos têm que saber, né? Quando a gente falou nas lives aí sobre o protagonismo, é isso, essa participação do aluno, né? Ele saber, olha, hoje não vai ter essa atividade porque aconteceu tal evento, tal coisa na escola. Né? E essa avaliação é muito legal. Se você chegou no final e olha, não deu certo. Como que eu sei se deu certo ou não deu certo? Se o aluno gostou ou não de ler? Como que eu sei? Nossa, nosso projeto deu super certo. Essa eu vou deixar para você responder. E aí você começa a ver se tem mais alunos lendo na escola, né? Às vezes, gente, não é agora que a escola inteira vai estar lendo. Sim. Né? De repente, se 2 começarem a ler, a gente vai percebendo no andar, né? Agora, se você fez todo o projeto, você não sentiu, por isso, mais uma vez, a importância de conhecer os alunos. Porque daí eu vou percebendo, nossa, olha, Roberta, né? E às vezes, talvez ele nem vá ler, mas o que vai acontecer? Ele vai passar mais vezes na sala de leitura, ele vai ouvir uma música, né? Aí ele vai entrar,
ele vai ver, nossa, que gostoso, né? Essa sala está me atraindo, né? Eu vou querer entrar. Então, é essa avaliação, se eu percebo que teve alguma mudança. De repente, algum aluno está se preocupando mais em ler. De repente, tem aluno que morre de vergonha de ler na sala, né? Quando o professor faz as leituras, quem quer ler? Então, você vai perceber que tem alunos que já não vão mais ter essa vergonha, ele vai começar a participar mais dessa aula. Eu acredito que até isso seja um incentivo, né? De repente o professor, quando tiver aquelas leituras de algum texto, pedir para os alunos lerem, né? E aí ele vai pegar também essa questão de quem tem dificuldade, porque às vezes ele não vai querer ler, então de repente o professor pode fazer um trabalho direcionado para esse aluno, né? Pensar mesmo nas dificuldades de cada aluno. A gente sabe que as salas são cheias, mas a gente tem que pensar na individualidade do aluno, né? Porque se nós trabalharmos assim, eu acredito que fica mais fácil de você conseguir trazer esse aluno que tem dificuldade, que não sabe ler, e de repente você auxiliar. Numa dessas você acha, né? De repente você dá poucas aulas na sala. Aí você acha que o aluno não gosta de ler, de repente ele não sabe interpretar, ou ler gaguejando, né? Às vezes é timidez. Né? Então é esse movimento na sala, na escola, que você começa a perceber as reais dificuldades. Né? Porque a gente fala, não gosta de ler, mas por que não gosta? Eu acho que essa pergunta ela fica bem, né, assim, a título assim, de pesquisa. De pesquisa, né? Por que esses alunos não gostam de ler? Sempre vai ter um porquê. Sempre tem um porquê. Sempre. Às vezes não sabem ler direito, não entendem. Às vezes o próprio colega tirou um parágrafo dele na sala, né? Então tem toda uma questão, né, que tem que ser pensada, né? E aí a gente volta lá para o socioemocional, você vê que está atrelado. Então esse respeito que eu tenho com o outro, né? E a leitura ela traz muitas reflexões, dependendo do texto que o professor escolhe. Uma coisa que o pessoal começou a adotar em muitas escolas, né, de uns tempos para cá, que já, principalmente no ensino médio, é a leitura, eles chamam de leitura diária. Então, tem escola que os professores escolhem os textos, tem escola que os próprios alunos trazem, e aí toda a escola, na primeira aula, para ler. Né? Então, minutinhos, coisa curta. Mas olha, já vai trazendo esse hábito, já vai incentivando, né? E aí o professor escolhe que tipo de leitura ele quer naquele momento para a turma, né? Qual o objetivo daquela leitura, para não ficar uma leitura solta, né? Lembrando que tem que ter sempre um objetivo, né, por trás do que o professor ele traz para a aula, né? Que é a intencionalidade, né? Qual a minha intenção de estar fazendo isso? Então, se você quer incentivar, então vamos incentivar. E aí é importante você mostrar, né? Por que eu vou ler? Eu leio por prazer, eu leio porque eu preciso, e aí tem os tipos de leitura que aí o professor vai explicando, né, passando de acordo com a necessidade da turma. Até porque o aluno ele vai precisar dessas leituras, né, quando ele for prestar um vestibular, por exemplo. Não dá para fugir, né? Não adianta, você pode não querer ler aquele livro, aquele texto, mas, e aí tem as leituras de mundo, né? Quantas vezes aí vocês de arte, dá uma charge, né? Às vezes tem história em quadrinhos que elas não têm textos. Tem pessoas que não entendem a piada, né? Leu, tá 3 dando risada e mas não entendi. Então isso também é leitura, né? As entrelinhas, as percepções, né? Vai muito além, né? Essas reflexões, as críticas, né? O olhar que você tem para as coisas que escrevem, E aí, Fran, o que você deixa aí de uma maneira sucinta, ou como incentivar então esse gosto pela leitura? Você só vai aprender a gostar de ler lendo, não tem outro jeito. Então é propiciar esses espaços, né? Dar esses espaços. E às vezes, gente, você não vai parar o seu conteúdo programático, o seu planejamento da aula, não é perda de tempo. Né? Quando você faz isso, ele só vai aprender a gostar de ler lendo, né? E aí vem por prazer, vem pelas obrigações, mas assim, tem que ter espaço, né? Uma coisa muito simples as escolas que tem é levar a minha sobrinha, ela está no 3º aninho, e aí na escola que ela estuda tem, né, um espaço muito legal com livros. Aí eles foram conhecer o espaço, e aí automaticamente eles já escolheram os livros. Né? E uma coisa muito fofa que eu achei que eles fizeram, que em vez de ser amigo secreto, foi amigo livro. Então no final do ano passado, eles, né, cada um trocou um livro entre os colegas.
Então, assim, você vê você vê como é um processo? Um dia faz uma troca de livro, no outro faz uma visita ao espaço da biblioteca, da sala de leitura. Então, são pequenas ações, mas que não adiantava, faz só aquele processo do amigo secreto e nunca mais, né? Então, são pequenos processos, mas assim, é o contato mesmo com a leitura diferenciada, né? E aí cada professor vai ver os objetivos de acordo com a sua turma. Né? Primeiro ano, segundo ano, ensino médio, cada um vai ver o objetivo. Então a nossa ideia aqui foi mesmo falar isso, como incentivar. Por isso que é importante quando a gente fala na escola, né? A equipe inteira, né? Gestores, quem cuida da sala de leitura, não pode ir para casa levar a chave, tem que deixar aberta, né? E o professor, que a escola que tem sala de leitura, esse professor ele tem que ser engajado. Ele tem que ser engajado. Porque se ficar só esperando o aluno ir lá pegar livro é um espaço de empréstimo, não é esse o objetivo. Então, essa ideia de incentivar ela tem que ser dinâmica. Né? E eu acho que isso, o professor ele precisa ter esse feeling, né? Para ele ver como que ele pode incentivar os alunos, né? Para engajá-los mesmo nessa questão da leitura. E aí nessa fala, para fechar, nada mais importante do que perguntar para os próprios alunos, né? Aí a gente volta lá no começo, né? O que eles gostam, o que eles esperam, qual a dúvida deles, né? Eles são assim, o termômetro ideal para saber em que caminho seguir para esse incentivo na escola. Eles vão apontar, vão falar sem pestanejar. É verdade, eles mesmos vão trazer a solução, né? E aí eles só precisam dessa abertura, né? Em que momento, como você faz isso? Então precisa dar espaço para eles falarem, né, e contar aí como que eles pensam para começarem a ler mais. Bom, eu acho que aqui nós fechamos o nosso assunto, né? A Fran deu N exemplos aqui de como incentivar a leitura na escola. E vou pedir para vocês aí mais uma vez darem um joinha lá nos nossos vídeos. Agora nós estamos aí com podcast para vocês ouvirem nas plataformas de áudio. E é isso aí. Muito obrigada. Cliquem lá no sininho também para poder vocês serem notificados quando nós tivermos vídeos novos. E eu acredito que seja isso, né, Fran? Obrigada a todos, né? Sugestão de leitura, depois podem entrar no site da Beagas, trocar experiências, né? De livro que gostou, não gostou, fica aí as indicações. E boa leitura! Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.